E aí, pessoal, eu espelhei o molde, tá? De um lado pro outro. Aí aqui na cava, tá? No ombro eu entrei 2. E aqui na cava, na linha de cava, eu desci 1. Fiz isso dos dois lados, ok? Aí eu cortei aqui, ó, a pence de baixo, porque eu vou transferir ela. Cortei. Quando eu cortei aqui, eu fechei em cima. Automaticamente abriu embaixo. Fechei e colei a pence. E aí agora eu medi o meu ombro vai ter 7, tá? Mas aí eu só posso medir esse 7 depois que a minha pence já estiver fechada. Aqui da linha de cava pra cima, eu marquei 7, que vai ser a altura do meu decote, que depois eu vou fazer. Aonde eu marquei 7 aqui, eu tracei reto até eu encostar na linha de cava. Aí agora aqui, ó, na linha de cava, eu desci 1 centímetro daquele pedaço que sobrou, ó. Eu recortei, que era aqui. Vou colocar ele na linha, ó. Fiz a marcação aqui do ponto O. E aí, recortei esse aqui falta colocar costura aqui, ó. Nesse pedaço. Desse outro lado aqui, como o papel já permitia, eu já deixei com costura, tá? Aqui eu colei a pence, porque ela não existe mais, e o meu ombro tem 7. Do lado de trás também tá colado. Aí aqui, ó, eu desci 1 centímetro aqui na linha de cava e marquei até o ponto O do outro lado. E daquela marcação que eu fiz, ó, que aqui é o ponto O do outro lado, eu desci 2 centímetros e também risquei. Agora eu vou cortar. Aí, pessoal, o que eu fiz? Ó, depois que eu já separei aquela parte da lateral direita, aí aqui, ó, na linha de cava, eu desci 1 centímetro e do ponto O para baixo, eu desci 2. Defini que aqui é o novo local da minha pence. Risquei aqui embaixo também e cortei. Depois que eu cortei, eu fechei a pence superior e fechei a pence inferior. Quando eu fechei essas duas pences, automaticamente abriu aqui esse espaço, que foi onde eu colei esse papel amarelo aqui para poder dar o contraste, tá? Deixei bem sinalizada aqui a marcação. Da linha de cava para cima, eu tinha subido 7 centímetros. E aí eu subi 7 centímetros e esquadrei. Depois que eu fiz o esquadramento, ó, eu levei o esquadramento até o centro. Até o centro da minha peça, que já estava marcado. Deixei esse pedaço aqui, ok. Fiz desse lado do ombro a mesma coisa que eu tinha feito do outro lado. Marquei 2 centímetros para dentro e esse pedaço aqui de ombro tem 7 centímetros, igual tem do lado direito. Só que eu só pude marcar esses 7 centímetros depois que eu fechei a pence, né? Para fechar a pence eu preciso cortar aqui, automaticamente quando fecha ela transfere. Ok, marquei os 7 centímetros e peguei a curva francesa, posicionei ela da seguinte forma, ó, na marcação dos 7 centímetros, e ela morreu em cima da linha daquele esquadramento que eu tinha feito, dos 7 centímetros que eu subi da linha de cava para cima. Isso aqui é para eu fazer o meu decote. Essa parte aqui do decote eu recortei porque agora eu não vou mais utilizar, tá? Então aqui eu colei um papel embaixo. Para cortar essa pence com esse biquinho certinho, você tem que fechar o papel e cortar com ele assim dobrado. Tanto faz você fechar de cima para baixo ou de baixo para cima. Aqui, ó, nesses 2 centímetros, eu também vou cortar e só vou acrescentar 1 centímetro em toda a volta. Agora eu fiz as costas, né? Peguei a minha base, tracei e fiz a interpretação. Aqui no final do ombro, eu entrei os 2 centímetros, que eu tinha feito igual da frente, marquei 7, tá? Aqui nas costas eu defini que o meu decote vai ser V, mas não reto, levemente curvo, e vai terminar na linha de cava. Acrescentei 1 centímetro de costura em volta, deixei aqui 2,5, porque eu vou colocar um zíper, e vou recortar, né? Já recortei essa parte aqui. Agora meu molde vai ficar desse jeito. Esse pedaço aqui tem essa ponta, porque quando eu cortei com ele dobrado. Então quando você corta com ele dobrado, ele vai ficar essa pontinha.
Na hora que eu for montar a peça, for fazer o acabamento, eu vejo se tem necessidade dele aqui ou não. Eu prefiro que ele esteja aqui e eu não precise dele, do que ele não estar e eu precisar. Agora, se eu quiser, eu também posso colocar o zíper aqui na lateral. Vai depender do modelo de saia que eu vou colocar no vestido que eu vou fazer. Porém, aqui só tem 1 centímetro de costura. Então, se eu for colocar zíper aqui, na hora que eu for cortar, eu acrescento mais 1 centímetro. E aí, pessoal? Olha só, eu montei o vestido com esse molde aqui. Eu já tinha mostrado pra vocês o molde, tinha até filmado, vou dar sequência nele. O vestido eu montei com uma tricoline de listras. E aí, o que acontece? Com esse recorte aqui, não ficou bom, a tricoline de listras, porque aqui, como ficou em diagonal, as listras depois ficaram todas descasadas, aí não ficou bonito. E o que acontece? Eu acho que esse molde precisa melhorar. E aí eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Lembra que aqui a gente tem altura 7 centímetros para cima, aqui foi a altura do decote. Só que eu vou separar esse outro lado aqui também do molde. Vai ficar assim, então, ó. Esse lado e esse lado. Lado direito e lado esquerdo. E aqui o decote, que era arredondado de um lado só, ficava assimétrico. Eu vou colocar ele reto, ó. Então aqui, o que eu fiz? Coloquei o esquadrei aqui até o outro lado. Já coloquei 1 centímetro de costura aqui para aproveitar. Quando eu recortar essa parte aqui, aí eu vou ter que acrescentar 1 centímetro de costura em toda essa lateralzinha aqui, lateral não, né? Em toda essa parte aqui do molde. E aí, essa partezinha aqui, que antes era parte do decote, vai sair, ok? Aí eu vou fazer isso e vou cortar a peça e vou montar para ver qual é o efeito que vai dar. A pence continua, eu continuei com ela transferida aqui para esses 2 recortes. Só que agora, ao invés dessa lateral aqui da peça, a lateral esquerda, ser toda inteira, ela vai ter a parte 1, que é o lado direito, o centro da peça e a lateral esquerda, tá? Então a gente vai ficar com o molde de frente com 3 partes. Então, pessoal, aí aqui, ó, eu vou cortar novamente essa peça com a alteração do molde aqui já feito. Peguei um retalho, tá? E aí vou cortar novamente essa peça. Então aqui, ó, é o lado esquerdo e aqui o lado direito. Peguei 2 retalhos que eu tinha aqui de tecido de listrinha. Ó. Vou usar isso aqui para essa parte rosa, vou deixar pro lado de dentro, e essa parte aqui cinza eu vou deixar pro lado de fora, porque eu vou usar esse lado aqui do lado de fora, tá? Aqui na parte de dentro, eu poderia ter feito ela dupla aqui o centro, ou com essa limpeza aqui, que foi o que eu optei, né? Porque como era só um teste de modelagem. E aí, as 2 laterais, para que o acabamento ficasse bom, eu acho que esse tipo de recorte, mesmo que não seja com essa pence transferida aqui para lateral, para uma lateral só, eu acho que fica bacana quando ele é duplo. O acabamento fica muito limpo internamente. Aí quando você termina a peça, isso agrega valor. Acabamento em roupa é muito valorizado, tá? Não adianta você ter, de repente, uma modelagem incrível, até saber montar uma peça, mas se o acabamento dela por dentro não tiver limpo, a roupa perde um pouco de valor. Então, olha só, eu montei a peça, né? Continuo montando com tecido de listra, só que essa pence não fica bom com tecido de listra. Só que é o que eu tinha aqui pra trabalhar, então é isso aí. Mas agora ela ficou melhor do que o outro vestido que eu montei. Ó, aqui os 2 ombros ficaram direitinhos, o decote reto ficou melhor. E aí a transferência de pence tá, ao invés daqui de cima, ela continua, né, até aqui no recorte. Mas a pence tá aqui, nesse volume lateral. Eu acho até que, de repente, se eu tivesse franzido, ficaria bom. Ou então, de repente, rebatido. Mas é isso aí, gente. Quando a gente está fazendo uma modelagem
que a gente vê qual é o efeito, quer ver qual é o efeito que ela vai ter, é importante fazer isso. É importante fazer uma peça, pegar um retalho ou então um algodão cru e testar a peça. Ok? Esse aqui foi o vestido que eu montei com a tricoline de listras. A pence ficou correta, mas ela não ficou com o efeito que eu gostaria que tivesse ficado. Por isso é importante a gente testar.